Bom dia! Olá, olá! Deixa eu só arrumar aqui, pessoas, só um minutinho. Já vou colocar a presença de vocês. Bom dia, bom dia. Oi, Pedro, tudo bem? Oi, Vinícius, Maria Eduarda. Já vou colocar já vou fazer a chamada, tá? Tô só arrumando aqui o meu retorno no computador. Oi, Sofia, tudo bem? Sofia, você viu que eu fiz o resumo que você me pediu? Você viu lá na plataforma, lá no site da escola? Eu coloquei. Eu fiz o resumo que você me pediu sobre múltiplos e divisores, né? E aí eu aproveitei para colocar também o do conteúdo novo. Deixa eu colocar aqui então o nome de vocês na minha chamada. Deixa eu ver. Pedro Cunha. Entrou Vinícius. Tainá tá aí. Sofia Máxima. Vamos ver o que mais. Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda, tudo bem? E você? Vamos ver. Vitória chegou. Guilherme. Deixa eu ver se eu coloco. Guilherme tá aqui. João Wesley. Oi, João Wesley. Tainá eu coloquei. Guilherme coloquei. Ana Vitória. Vamos ver o que mais. De nada, Sofia, de nada. Andressa, nas próximas aulas eu coloquei em todas, eu coloquei um resuminho, a não ser na de hoje, que hoje lá no site a aula é de resolução de exercícios, né? Aí eu não coloquei resuminho, mas em todas as outras eu coloquei, porque nas próximas aulas a gente vai precisar rever muita coisa do quinto ano. Então, para ajudar, eu expliquei em vídeos direitinho, mas eu fiz o resumo também para tentar ajudar. Por falar nisso, a gente para de ver matéria na segunda-feira que vem. Depois de segunda-feira que vem, a gente vai só fazer exercício até a prova, tá? Então, deixa eu ver aqui. Pamela. Deixa eu voltar para minha chamada, né? De nada, Sofia linda do meu coração. Vamos ver o que mais. Ana Luísa. Guilherme, falei o seu nome. Fica tranquilo. Mais alguém? Tem pouquinha gente. Amanda. Amanda. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá todo mundo. Marquei todo mundo aqui. Eduardo chegou agora. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? E aí? Me conta se todo mundo assistiu a aula de ontem, assistiu o vídeo de ontem. Me conta o que vocês acharam. Vocês estudaram? Oi, Cauã, tudo bem? Deixa eu marcar você. Vocês viram os critérios de divisibilidade? Marquei, Tainá. Tá certinho aqui. Viram. Deixa eu pensar. Viram os resumos que eu tava falando com a Sofia? Vai fazer hoje, Ana Luísa? Tá bom. Perfeito. Pessoas, eu tentei explicar na aula de ontem, ó, a Cauane chegou, deixa eu marcar ela. Eu tentei explicar na aula de ontem, assim, tentei escrever o mais detalhado possível o que é para vocês fazerem, deu para entender, né? Não precisa copiar o primeiro resumo, que é o resumo de máximo de múltiplos e divisores. O que eu pedi para vocês copiarem foi o resumo dos critérios de divisibilidade. Vocês entenderam isso, né? Ou então, que se não quiser copiar, porque eu sei que é muita coisa, quem conseguir imprimir e colar no caderno pode também. O importante é vocês terem os critérios de divisibilidade no caderno. Vai ter na prova, Ana Luísa. Tudo que eu tô falando nessas últimas aulas vai ter na prova. Múltiplos e divisores, critérios de divisibilidade. Amanhã a gente já vai ver, já vai fazer uma revisão de fatoração, eu já vou ensinar para vocês um cálculo novo de como descobrir todos os divisores de um número.
Guilherme, a aula de ontem, como ela foi muito extensa, como tinha muita coisa, a única tarefa, entre aspas, que eu pedi foi para vocês copiarem no caderno os critérios de divisibilidade, que eu coloquei no segundo resumo, tá? Não teve exercícios, tudo bem? A aula de hoje lá do site é só de exercícios sobre critérios de divisibilidade. Cauã Moura chegou, bom dia, Cauã. Sofia Guimarães, vamos ver o que mais. Maria Eduarda, já anotei o seu. Já anotei, fica tranquila. Tá todo mundo aqui na minha presença. Amanda, todas as... Peraí, rapidinho. Coloquei, Maria Eduarda, tá tudo certo. Amanda, todas as provas vão ter 10 questões, tá? São 10 questões de marcar X, tá bom? 10 questões objetivas, como foi o simulado. Só que no simulado, vocês fizeram 5 questões de cada professor. Nessa provinha, vocês vão fazer 10, tá? Deixa eu ver aqui... Deixa eu voltar um pouquinho, que a Ana Luísa falou alguma coisa de explica. Explica o que, Ana Luísa? O que você tá pedindo para eu explicar, Ana Luísa? Me ajuda. Cauane, eu marquei o seu, tá? Marquei o seu. Deixa eu esperar a Ana Luísa aqui. O que é para eu explicar, Ana Luísa? Eu explico, mas me fala o que é. Ah, tá. Você não pode usar calculadora. Então, calculadora é algo que eu não gostaria que vocês usassem, tá? Eu já liberei a consulta. Oi, David, bom dia. Eu liberei a consulta para livro e caderno, né? Principalmente caderno, que daí é uma maneira de vocês terem o caderno completo. Uma coisa importante que eu gostaria de reforçar com vocês é de que isso é válido só para a minha prova, tá? Acho que a Tariana também deixou vocês consultarem, né? Mas então seriam só nas nossas duas provas. Nenhuma outra prova é sob consulta, tá bom? É só a minha e a da Tariana. Calculadora, na minha, eu não gostaria que usasse, tá? Lista vai cair também, eu marquei. Me responda uma coisa. A secretaria postou para vocês, liberou para vocês um módulo da minha prova ou não? Fala para mim. Se a secretaria liberou um módulo, como se fosse um módulo de recuperação, mas se vocês têm o módulo da minha prova, porque eu enviei já tem um tempinho. Vocês receberam isso? Vou esperar um minutinho só para vocês me responderem. Nesse módulo tem a matéria da minha prova, tem as listas. Recebeu, né, David? Ótimo. João Wesley disse que não? Não, então vou fazer o seguinte. Hoje à tarde, na aula de hoje, lá do site, eu vou colocar esse módulo para vocês, porque tem muita gente falando que não viu. Algumas pessoas viram, né? Mas tem muita gente falando que não viu. Então, lá no site, eu vou colocar hoje o módulo com todo o conteúdo da minha avaliação, tá? Deixa eu colocar aqui quem chegou agora. Oi, Joana, bom dia, tudo bem? E você? Ronaldo também chegou. Não, Ana Luísa, então, Ana Luísa, Pamela, que falaram aí que não se lembram, ou que não receberam, né? Na aula de hoje, lá do site da escola, eu vou colocar esse módulo com vocês, com todo o conteúdo que vai cair na avaliação, tá? As listas vai cair, tá? Vão cair listas 5 e lista 6. As 5 nós já corrigimos, coloquei, Maria Eduarda. A lista 5 nós já corrigimos e a lista 6 nós vamos fazer semana que vem, tá? Aí hoje eu vou colocar esse documento para vocês e aí vocês vão ter acesso a tudo que vai cair, combinado? Mais alguma pergunta? Ou eu posso começar aqui? Joana do céu, o que que houve? Olha, se você precisar da gente, manda uma mensagenzinha pra gente conversar, tá bom? Eu não sei o que aconteceu, mas a gente tá aqui pra você, viu? O que você precisar, você pode contar com a gente. Mas então, pessoas, vamos começar aqui?
Mesmo, Joana. Ô, meu amor, Deus abençoe, viu? É muito difícil, eu sei. Passei por isso já, eu sei como isso deixa a gente mal. Mas se você precisar da gente, a gente tá aqui, tá bom? Se você quiser conversar, pode contar com a gente, viu? Muita paz para você, para sua família, que Deus conforte o coração de todos. Bom dia, Kaique. Oi, Rafaela, tudo bem? Coloquei seu nome aqui. Pessoal, vamos fazer os exercícios sobre os critérios de divisibilidade? Primeiro eu queria saber se vocês querem me perguntar. Não, Joana, não acredito. Não, eu sei, eu sei. Eu não gosto nem de falar sobre isso, porque eu sofro até hoje pelos bichinhos, assim. Enfim, não vou nem começar, porque senão eu vou começar a chorar aqui. Oi, Kaique, tudo bem? Eu sei que é horrível, Joana, de verdade, eu sei que é horrível. Te entendo perfeitamente. Também já perdi muitos bichinhos e eu sei o tanto que dói na gente. Mas de qualquer forma, que Deus conforte vocês, viu? Pode, Ana Luísa? Pessoal, manda de novo pra mim seu comentário, porque, gente, às vezes vocês mandam um comentário e eu não. Ah, vi que você tá sem ver as coisas, né? O celular você arrumou ontem. Entendi. Não, tudo bem. Mas de qualquer forma, eu vou deixar tudo arquivado lá no site, tá? Quando você puder acessar, você vai ver. Ana Luísa, pode. Enquanto isso, pessoal, a Ana Luísa vai fazer uma pergunta aqui. Enquanto isso, por favor, separem as dúvidas de vocês para a gente poder conversar sobre elas, tá? E aí, depois que eu resolver todas as dúvidas, a gente faz exercícios, tá bom? Deixa eu conversar com a Ana Luísa aqui. Cauã, você tá falando pra mim que nunca perdeu um bichinho? Ai, que sorte. Porque é uma das piores sensações que existem, de verdade. É muito triste. Deixa eu falar com a Ana Luísa aqui. Tá? Se não tiver dúvida, eu faço exercícios sobre a aula de ontem, tá bom? Deixa eu conversar com a Ana Luísa. Eu tô te chamando aí, Ana Luísa. Peraí. Deixa eu fechar aqui a solicitação e abrir de novo. Tô chamando, Ana Luísa. Explico, sim, Sofia. É sobre isso que eu quero conversar mesmo. Ana Luísa, eu tô te mandando a solicitação, amor. Tô esperando você responder. Sofia, é sobre isso que eu vou conversar mesmo, tá? Vou só responder a dúvida da Ana Luísa aqui. Aí eu vou abrir a aula de ontem aqui e vou falar sobre os Oi, resumos. professora. É que eu tenho três dúvidas, na verdade, mas eu não, é porque eu também ia te perguntar se elas vão cair na prova, porque elas são um pouquinho passadas. Olha, a primeira, deixa eu só aumentar um pouquinho o volume. É que eu tava vendo no computador, só que não tem como chamar, não tem como falar pelo computador. Ó, a primeira é sobre raiz quadrada, que é quando a gente tem uma raiz quadrada pedir para fazer a raiz quadrada de zero, por exemplo, ou um número que termina com zero. Aí tem como? A raiz quadrada de zero é zero, tá? Ah, uhum, A raiz quadrada de 1 também é 1, entendeu? Esses dois entendi. números têm raiz igual a eles mesmos, Ah, tá? tá. Se Aí for, assim, pode falar. É que tá se baixo for, aqui. deixa eu tentar aumentar aqui. Se for um número que termina em zero, aí você vai fazer por tentativa, igual eu expliquei. Por exemplo, se for para você calcular a raiz quadrada de 10, não vai dar certo, porque 10 não tem raiz quadrada. Entendi. Mas aí, por exemplo, se a gente fizer ir tentando até chegar num resultado, mesmo que for muito grande, aí a gente vai poder usar a calculadora ou sempre no papel? Não, eu não coloquei cálculos muito grandes justamente para você não precisar da calculadora, Ah, sim. tá? Tá. A outra coisa que eu queria te perguntar é que, sabe aquelas. Eu não sei como é que fala, por isso que eu tô te perguntando. É umas de potência ou conjunto com raiz quadrada, que são duas contas
pra gente simplificar como uma potência ou o número mesmo próprio, sabe? A potência dividida ou multiplicada. É tipo assim, 3 elevado a 2 vezes 4 elevado ao 5. Aí eu entendi como é que faz ela, só que eu não entendi quando tem a base diferente e qual é o nome disso. Isso que você está me falando chama propriedade de potência. Ah, Só propriedade. que só tem três propriedades, que é a multiplicação de potências de mesma base, a divisão de potências de mesma base e potência de potência. Se Ah, as bases forem diferentes, igual você me falou, não existe propriedade para isso. Então você tem que fazer o cálculo normal. entendi. Aí, quando tem a base diferente, a gente vai fazer um cálculo com um número só. E quando tem a base igual, a gente vai fazer o resultado com uma potência. Exatamente. Isso Ah, mesmo. entendi. Entendeu? Por exemplo, se você tiver 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. As bases são diferentes, tá vendo? É. Então, você vai ter que escrever cada potência separado, vai ter que fazer o cálculo de cada uma delas e somar os resultados. Ah, sim, Sacou? entendi. Aham. E a outra coisa que eu ia te perguntar é se vai cair por aquele. Eu até anotei aqui para não esquecer. Quando tem um elevado ao zero e zero elevado a um número, vai cair na prova também? Também. Ah, É tá. de potência vai cair. Aí você tem que lembrar, se a base é zero, o resultado da potência é zero. Então, se for, por exemplo, zero elevado à quinta potência, isso é zero, Ah, sim. né? E quando Se o zero é o expoente, é o número da base. Se o zero estiver no expoente, o resultado da potência é 1. Ah, sim, entendi. Então eu tenho que Se for, mudar aqui meu negócio, porque ficou errado no que eu anotei. olha, se for, por exemplo, 5 elevado a zero, a resposta é 1. Se for 7 elevado a zero, a resposta é 1. Ah, Entendeu? É, aham. todo o resultado é 1 se o expoente for zero. É porque sabe o que eu tava pensando? Toda vez que o expoente era zero, o resultado era a base dele. Obrigada, professora. Essa era... Isso acontece, Ana Luísa, quando o expoente é 1. Ah, quando o expoente é um, então eu vou anotar isso daqui para eu lá estudar. Na primeira aula sobre potência, depois você Ah, tá. volta, né? Ah, tá. É porque essa eram as únicas coisas que eu tava com dúvida, então agora eu vou só estudar mesmo. Muito obrigada, viu? Vou só olhar a data dessa aula para eu poder te falar. Peraí, que eu tô com ela Tá. aberta aqui. Vou olhar a data, que daí você volta nessa. Porque todas essas dúvidas que você me tirou, que você perguntou aí, elas estão em uma aula só. Então Ah, eu acho que você deve professora. pular assim. Mas que dia é sua prova? Porque no que eu vi, no que tava lá lá no grupo da escola, dia 16 é redação e filosofia, dia 18 é geografia e geometria, dia 24 gramática e ciências, dia 26 lógica e literatura e dia 29 inglês. Que dia é a sua? Minha prova é dia 22. Dia 22? Ah, por isso que não tá anotado aqui. Eu vou olhar lá de novo, viu? A aula, quer ver? Deixa eu só olhar aqui. Ixi, já tem bastante tempo nessa aula de potência. Eu Ah, vou voltar para o pessoal para ver as dúvidas deles e aí te tá. falo a data, tá? Por vídeo. Tá Beijo, bom. beijo. Mas muito obrigada, era só isso mesmo, viu? Pessoal, eu desativei vocês aqui porque eu queria que vocês prestassem atenção na dúvida, tá? Fala para mim aí, tem algum problema, alguma dúvida que vocês queiram tirar? Ah, a Sofia falou da aula, né? Eu vou abrir a aula de ontem. Ana Luísa, a aula sobre potenciação é do dia 28. Eita, olha, ela tá com uma data errada. É do dia 28/4, tá? 28/4. Você pode abrir aí para você ver. 28/4, tá? É a aula sobre potência. Sofia, eu vou abrir a aula de ontem, então, para a gente conversar sobre os resumos, tudo bem? Gostaria que vocês pegassem, se vocês puderem abrir a aula de ontem, por favor. Oi, Amanda. A prova é de marcar, Juan, e a minha prova é no dia 22, tá?
Deixa. Amanda, você quer falar sobre. Você quer falar com. É Amanda ou Andressa? Ai, meu Deus. É Andressa, né? Divina Lordes é Andressa. Desculpa. Andressa, você quer falar por comentário ou por vídeo? Se você quiser por vídeo, pode mandar a solicitação, tá? E se quiser também a dúvida pelos comentários, gente, a prova é no dia 22. Eu vou anotar aqui para vocês. Prova de álgebra, dia 22. Tô anotando aqui nos comentários. Pronto. Andressa, eu tô esperando você, meu bem, para você me falar da dúvida. Meu computador travou, por isso que eu tô demorando a abrir aqui, Sofia. Kaique, na aula de hoje, lá no site, eu vou colocar o arquivo com todo o conteúdo da prova, tá? Mas vai cair potência, vai cair raiz quadrada, vai cair expressões numéricas e esse assunto que a gente está vendo agora, de múltiplos e divisores. Mas não deixa de acessar a aula de hoje, meu computador travou. Não deixa de acessar a aula de hoje à tarde, lá do aplicativo, que eu vou colocar todo o conteúdo organizadinho, tá? Eu achei que a secretaria tinha passado para vocês esse documento. Mas então vamos lá, eu vou começar. Não tô conseguindo mexer no computador ali que ele travou. Deixa eu ver aqui a dúvida da Andressa. Andressa, não tá achando sua dúvida, amor? Manda para mim de novo. Não tô conseguindo acessar os comentários, é porque tem muito comentário aqui. Você pode me perguntar de novo? Por favor? Como tem muito comentário, eu me perdi aqui, Andressa. Se você puder mandar de novo. Vou só esperar um pouquinho a dúvida da Andressa. Não esquecida da Sofia, é sobre isso que eu quero falar mesmo, tá, Sofia? Só esperando a dúvida da Andressa. Bom, pessoas, tá demorando, então eu vou. Ah, tá. Agora deu certo. Agora eu consegui ver a Andressa. Andressa, então, essa expressão que você me passou aí, para ela não existe uma propriedade de potência. Deixa eu sentar aqui e virar minha câmera. Olha só. A Andressa me mandou aí uma expressão numérica da seguinte forma, ó. É 4 elevado ao cubo mais 4 elevado à oitava, né? Pessoas, uma coisa, não vou colocar uma expressão como essa na avaliação de vocês, por dois motivos. Aliás, por um motivo só. Essa expressão numérica, ela é formada por uma soma de potências. Mesmo essas potências tendo a mesma base, não existe uma propriedade de potência que nos ajude a resolver isso aqui de uma maneira mais rápida. As propriedades de potência são multiplicação de potências de mesma base, divisão de potências de mesma base e potência de potência. Então, não tem propriedade para isso aqui. Se não tem propriedade para isso, a gente teria que resolver 4 elevado ao cubo, depois teria que resolver 4 elevado à oitava e teria que somar os resultados. Só que esses cálculos, gente, eles são muito longos. 4 elevado ao cubo ainda dá para fazer. Deixa eu ir aqui no cantinho, vou do lado de cá, assim. 4 elevado ao cubo ainda dá para fazer, porque 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Aí 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64, né? Então aqui, ó, dá para saber que é 64. Agora, e o 4 elevado à oitava? Isso aqui é muito longo, nem de cabeça não dá para fazer.
Então, uma coisa como essa, eu não vou colocar, não vou cobrar numa avaliação, tá? Se fosse para resolver isso, a gente teria que calcular essa potência, mas o resultado dá muito grande. Tá bom, Andressa? Então, não vou pedir para você fazer isso. Até porque a gente precisaria de uma calculadora para fazer isso, né? E eu acabei de pedir para não usarem calculadora. Tá bom? Mas seria assim: a gente teria que resolver uma potência dessa e aí somar os dois resultados. Te respondi, Andressa? Deixa eu voltar aqui para mim. Te respondi, meu bem? Agora eu vou voltar, então, para a aula de ontem, tá? Que a Sofia me pediu para comentar os resumos. Para comentar os resumos, assim, eu imagino que seja nos critérios de divisibilidade, né, Sofia? Então, é o seguinte. Na aula de ontem do aplicativo, eu conversei com vocês sobre uma coisa chamada critérios de divisibilidade. É um assunto muito bacana, mas que tem muita coisa que a gente precisa lembrar, né? Então é o seguinte, eu vou virar minha câmera aqui para poder conversar melhor. Olha só. Em tudo que estava nos resumos, tudo bem, Sofia? Eu coloquei para vocês na aula de ontem dois resumos. Um resumo era sobre múltiplos e divisores. No resumo de múltiplos e divisores, eu coloquei tudo que nós falamos sobre isso nas últimas aulas. Então, coloquei a definição de múltiplos, coloquei a definição de divisores, coloquei exemplos, não foi isso? Esse resumo de múltiplos e divisores vocês não precisam copiar, tá? Esse aqui é só para vocês lerem. Se tiver alguma coisa que vocês não lembram, aí sim podia copiar no caderno. Se tiver alguma coisa nesse resumo que é novidade para vocês, aí sim eu orientei a copiar no caderno. Tudo bem? Agora, eu imagino que nada que esteja nesse resumo aqui seja novidade, porque a gente comentou tudo em aula, né? Nesse resumo, oh, gente, meu computador resolveu me deixar na mão. Eu queria abrir ele e mostrar para vocês, mas eu não estou conseguindo. Mas, ó, agora parece que vai dar certo. Parece que vai. Vamos ver. Depois de fazer... Tá, Ana Luísa, peraí que agora eu volto nas potências, tá? Só um minutinho. Agora eu volto nelas. Deixa eu só continuar, porque senão eu fico indo e voltando no assunto, aí vocês ficam com mais dúvida do que antes. Então, olha só. Nesse resumo aqui, eu coloquei a definição e coloquei exemplo, vocês não precisam copiar. O segundo resumo, eu coloquei os tais critérios de divisibilidade. Esse aqui é o que eu quero que esteja no caderno, tá? Esse aqui precisa estar no caderno. Todas essas regrinhas. O que que são os critérios de divisibilidade? São regrinhas que nos permitem descobrir se o resto de uma divisão é zero ou não. Tá? O problema é que esses critérios eles só existem para determinados números. Eles existem para divisão por 1, divisão por 2, por 3, por 4, até o 10, certo? Para cada um desses números, para o 1, para o 2, para o 3, até o 10, existe uma regrinha específica para a gente saber se o resto da divisão é zero ou não, tá? Então, consegui abrir aqui, eu vou mostrar para vocês. Na aula de vocês, ele tá bem no finalzinho. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Lá na aula, quando vocês acessarem o aplicativo, opa, ele tá bem aqui no finalzinho, tá vendo? Critérios de divisibilidade. Vocês vão abrir esse resumo e aí nele vocês vão acessar todas as regrinhas. Certo? Então, abrindo ele ali para poder mostrar. Essas regrinhas são só uma maneira rápida de saber se o número, se o resto da divisão é zero. Então, como eu disse, existem regrinhas do 1 até o 10, certo? Vocês não precisam se preocupar em decorar essas regrinhas, porque, como a prova é sob consulta, se você copiar elas no caderno, você vai ter esse acesso e vai poder olhar lá para poder responder as perguntas da prova. Tudo bem? Eu estava com planos de fazer exercícios sobre isso e eu acho que vai dar certo. Aqui o resumo, deixa eu mostrar para vocês. É esse aqui, ó. Tá vendo só?
Então, aí eu coloquei no resumo, logo no início, que os critérios de divisibilidade são regrinhas, né, que nos ajudam a não precisar do cálculo. Ah, tá. Pois é, Sofia. Eu coloquei, você precisa copiar mesmo, porque isso aqui tem na prova, tá? Ele tem na prova. Ele tá bem no finalzinho da aula, você precisa copiar isso, tá bom? Nesse resumo, Ana Luísa, eu ajudo, mas você precisa esperar um pouco, tá? Porque eu preciso terminar um assunto para poder começar outro. Calma aí. Aí aqui, ó, nesse resumo, a gente tem a regrinha do 1. Aí eu coloco aqui, ó, todo número é divisível por 1. O que que isso significa, essa regrinha do 1? Significa que qualquer número que você for dividir por 1, o resto vai ser zero. Isso que significa a palavra divisível aqui, ó. A palavra divisível significa que o resto é zero. Quando eu falo que todo número é divisível por 1, é porque toda divisão por 1 dá resto zero. Viu só? Aí a gente tem todas as regrinhas aqui, ó. Por exemplo, olha, divisão por 2. O número é divisível por 2 se ele for par. Aí eu coloquei, ou seja, se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tá vendo só? Com essas regrinhas, você não precisa fazer cálculo nenhum de divisão mais para saber se ela é exata. Pamela, vamos de novo. Vamos de novo, peraí. Vou voltar lá na aula, que parece que vocês estão um pouquinho perdidos. Vou voltar na aula para eu poder mostrar para você o que, que precisa copiar, tá? Estou abrindo ela aqui para poder mostrar. Eu coloquei instruções muito claras nessa aula, então tem que ler com atenção quando vocês acessarem, tá? Não é só ver o vídeo. Eu coloco sempre alguns textos para poder falar para vocês o que, que tem que copiar, o que, que não tem. Então, olha só. Você vai abrir a aula, ela tá aqui. Tá vendo só? Não precisa nem ler aqui agora. Só para vocês verem mesmo. Aqui, ó, logo no início da aula, tá vendo? Tem um resumo sobre múltiplos e divisores. Viu só? Se você clicar aqui em cima, você vai abrir esse resumo. No parágrafo acima, eu falei para vocês que não precisa copiar o resumo de múltiplos e divisores. Quando você abrir o resumo, se você perceber alguma informação que você não se lembra, aí sim você copia. Mas o resumo de múltiplos e divisores não precisa copiar, está escrito isso no texto. Logo depois desse resumo, ó, se você descer aqui, você vai ver o vídeo da aula. Nesse vídeo, a gente resolve alguns exercícios. E aí, o material do vídeo precisa estar no caderno. Aí você vai descer mais. Aí, ó, aqui nesse parágrafo, depois do primeiro vídeo, eu falo o que são os critérios de divisibilidade. Eu explico direitinho o que é isso. Explico que são regrinhas, que servem para ajudar a gente a saber se uma divisão é exata ou não, entendeu? Aí eu tenho o segundo vídeo, onde eu dou exemplos desses critérios de divisibilidade. Daqui, olha, tá escrito, não precisa copiar nada. E abaixo do segundo vídeo tem o resumo. Esse resumo aqui você precisa copiar. E ainda está escrito aqui, ó. Todas as regrinhas estão escritas no resumo. E aí, ó, vocês podem copiar no caderno ou imprimir e colar. Tá vendo? Então, o que é para copiar aí é o resumo critérios de divisibilidade. Esse precisa copiar. E aí, desse, Pamela, você copia tudo, tá? Todas as regrinhas precisam estar no caderno. Tudo bem? Alguma pergunta? Eu queria fazer um exercício sobre isso, mas pelo visto não vai dar tempo, né? Deixa eu ver se eu consigo separar pelo menos um. Oi, Amanda, tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo fazer pelo menos um resuminho, um exercíciozinho sobre isso. E aí eu vou repetir, é muito importante que vocês copiem esse resumo. Pois é, Andressa, e dessa vez não deu tempo da gente fazer muita coisa porque teve muita dúvida, né? Não deu tempo nem de fazer um exercício. Mas, vamos fazer o seguinte,
Vamos todo mundo, em 5 minutinhos acho que dá pra gente fazer. Vamos todo mundo abrir o livro rapidinho na página 144. Faz esse favor para mim. Abre o livro na página 144 e vamos rapidinho fazer o exercício 41, só para a gente exercitar as regrinhas dos critérios de divisibilidade, tá? Vamos lá na Pamela de novo. Prof, como é que é? Se é para copiar a segunda parte da segunda revisão. Ah, tá, Pamela, agora eu entendi. No segundo resumo, que é o resumo de critérios de divisibilidade, eu falei que não precisa copiar os exemplos, tá? No resumo dos critérios de divisibilidade, você copia só as regras, tá escrito lá, tá bom? Os exemplos você não precisa copiar. Então, olha só, na página 144, o exercício 41, ele fala sobre esse número aqui, ó. Olha que número grande que ele traz aí pra gente. 5, 6, 7. Não dá nem pra gente ler direito esse número, né? Tá vendo só? Não dá nem pra gente ler direito. Tá aqui, Ana Luísa, página 144. Tá escrito aqui no vídeo. Então, pessoas. Então, esse exercício 41, ele traz esse número grande. E aí ele pergunta se esse número é divisível, por exemplo, por 2. Vamos pensar? Olha, ser divisível por 2 é se esse número tem resto zero quando a gente divide ele por 2. Os critérios de divisibilidade trazem regras para que a gente não precise. Oh, meus amores, calma aí. Deixa eu voltar. Eu acho que nós não vamos dar conta de resolver esse exercício. Vamos mais uma vez, que ainda tem gente com dúvida. Sofia, o vídeo 2 não é para copiar. Eu mostrei aqui para vocês. Na aula de ontem, estou abrindo de novo. Na aula de ontem, quando você abre lá, tá escrito assim: vídeo 2, critérios de divisibilidade. Não é preciso copiar nada. Tá escrito aqui, olha. Olha lá, tá vendo? Ó, vídeo 2, não tem que copiar nada, tá? No vídeo 2 é para você prestar atenção. Depois do vídeo 2, olha, depois do vídeo 2, eu coloco esse resumo de todos os critérios. Desse aqui, você precisa copiar no caderno ou colar. Entendeu? Você não vai copiar nada do vídeo, você vai copiar do resumo critérios de divisibilidade. Entendeu agora? Deixa eu fazer pelo menos um pouco desse exercício 41 aqui, gente, senão... Olha só. Então, aqui, ó, na letra A, tá perguntando se esse número aqui é divisível por 2. Para não precisar dividir esse número por 2, a gente vai usar o critério de divisibilidade. Lá no resuminho que eu coloquei para vocês, fala que o número é divisível por 2 se ele é par, ou seja, se o último algarismo dele é 0, 2, 4, 6 ou 8. Como esse carinha, esse número termina em zero, o critério de divisibilidade fala que ele é divisível por 2. E a gente não precisa fazer conta para descobrir isso. Entendeu? Na letra B, por exemplo, ele pergunta se o número é divisível por 3. Se vocês abrirem o resumo dos critérios de divisibilidade, está escrito lá para vocês que para saber se o número é divisível por 3, você precisa somar os algarismos desse número. Então, aqui, ó, para saber se é divisível por 3, nós vamos fazer 1 mais 2 mais 3 mais 4. A gente vai somar todos os algarismos e ver qual é o resultado. Então, olha só, vou fazer o cálculo. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 4 dá 10. 10 mais 5 dá 15. 15 mais 6 dá 21. 21 mais 7 dá 28. 28 mais 8 dá 36. 36 mais 9 dá 45.
O zero não altera nada. Então, o resultado da soma dos algarismos é 45. A regrinha do 3 fala para a gente que, se essa soma for divisível por 3, o número todo também é. Então, 45 ele é divisível por 3. Se você não souber de cabeça que o 45 é divisível por 3, você pode usar a regrinha de novo. Você pode fazer 4 mais 5. Vai dar 9, não vai? Aí, o 9 é divisível por 3. Então, com certeza, o 45 também é. E se o 45 é, todo esse número também é divisível por 3. Então, a resposta aqui é sim. Tá vendo? É para isso que servem as regrinhas de divisibilidade, para a gente não precisar fazer cálculos da divisão, entendeu? Essas mesmas regrinhas existem para o 2, para o 3, para o 4, para o 5. Então, no exercício 41 aí, você não precisa fazer divisão nenhuma, é só usar os critérios de divisibilidade. Na aula de hoje, lá no site, eu fiz vários exercícios desses aqui com vocês, tá? Marquei vários lá e aí eu quero que todos estejam no caderno. Como não vai dar tempo da gente terminar o exercício 41, eu vou pedir para vocês terminarem sozinhos, tá bom? E aí eu posto a correção dele depois. Pode ser assim? Vocês estão comigo? Ana Luísa, como você ainda ficou com dúvida, eu vou te pedir para me mandar um e-mail, tá? O e-mail tá lá na aula de hoje, você acha. E aí você me manda um e-mail que eu te ajudo nesse exercício que você está me pedindo. Tudo bem? Deu para vocês entenderem? A gente se vê na sexta, tá? É na sexta. Viu, Andressa? Sexta-feira a gente tem live também, tá bom? Então, pessoal, vou indo. Até mais, fiquem com Deus. Terminem o 41, tá? Que eu posto a correção dele para vocês. E aí, na aula de hoje, façam os exercícios todos. David, esse exercício, ele tá na página 144, tá bom? Se você não conseguir fazer, não tem problema, tá? Que aí depois eu faço com vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau, pessoal.